As mãos dele tremiam mais do que as minhas. O que, tendo em conta que eu era a que segurava a agulha, já dizia muito. Era tarde, uma daquelas noites de outono em que o céu fica cor de tinta velha e o ar cheira a folhas úmidas e a qualquer coisa que nunca consegues identificar bem, mas que te faz querer ficar dentro de casa com chá quente. Eu não estava em casa. Estava numa cozinha pequena em Alfama, com os azulejos cor de mel à luz do candeeiro, e um homem de talvez 40 e poucos anos, sentado numa cadeira de madeira, a olhar para mim como se eu fosse tanto a sua salvação como o seu maior problema. O seu nome era Tomás, amigo de uma amiga, daqueles contactos que chegam por mensagem às 10 da noite. Podes ajudar? É urgente. Não é grave, mas ele não vai ao hospital. Claro que sim. Porque é que haveria de ser de outra forma? Tomás tinha levado uma queda a andar de bicicleta. Nada de partido, nada de sério. Mas o joelho tinha ficado inflamado e o médico tinha prescrito um anti-inflamatório intramuscular que ele simplesmente não conseguia fazer-se administrar numa clínica. Tenho uma coisa com agulhas, disse-me quando me sentei à mesa à sua frente. A voz saiu-lhe mais baixa do que provavelmente pretendia. Uma coisa, repeti sem sorrir. Bem, talvez com um sorriso muito pequeno. Toda a gente tem uma coisa com agulhas. É completamente normal. Ele olhou para mim com aquela expressão que os homens fazem quando querem parecer que não estão preocupados, mas os olhos os traem. Olhos castanhos, daqueles que ficam mais escuros quando a pessoa está nervosa. Eu já tinha aprendido a ler isso. Pus a minha mala em cima da mesa. Aquela mala pequena de couro que a minha avó chamava a bolsa das bruxas. E comecei a organizar o material com calma, não com pressa. A pressa é o pior inimigo numa situação destas. Quando uma pessoa nervosa te vê a apressar-te, o corpo dela interpreta isso como confirmação de que há razão para ter medo. A calma é contagiosa. O pânico também, mas esse não nos interessa. Sabes, disse eu, enquanto abria o invólucro da seringa, a maior parte do desconforto numa injeção intramuscular não vem da agulha, vem da tensão do músculo. Um músculo contraído é como tentar enfiar uma agulha numa parede. Um músculo relaxado é como manteiga. Ele olhou para a seringa, depois para mim. Isso devia ser reconfortante, mas não está a ser. Não pude evitar. Dá-me um segundo. A injeção que o médico tinha prescrito era intramuscular. O local mais indicado para este tipo de situação é o músculo vasto lateral da coxa ou o deltoide, dependendo do volume e do medicamento. Neste caso, o volume era pequeno, o que tornava o deltoide uma opção perfeitamente razoável. Pedi-lhe que arregaçasse a manga da camisa. A manga era de flanela, azul com riscas brancas. Notei isso porque noto essas coisas. Os detalhes que as pessoas usam para se vestir dizem qualquer coisa sobre como estão a sentir-se. Flanela numa noite de outono numa cozinha pequena. Conforto. Alguém que queria sentir-se seguro. Quando encontrei o músculo deltoide com os dedos, 2 dedos abaixo do acrômio, que é o osso que sentes quando passas a mão pelo topo do ombro, a pele estava quente. Não febre, só calor de pessoa viva, nervosa, a tentar respirar normalmente. Respira fundo, disse eu, e quando soltares o ar, quero que deixes os ombros caírem, completamente, como se não houvesse nada a segurar. Ele respirou. Os ombros desceram. Não completamente. Nunca é completamente na primeira vez, mas o suficiente para eu sentir um músculo amolecer ligeiramente sob os meus dedos. A técnica é assim: ângulo de 90 graus em relação à superfície da pele. Introdução rápida e confiante. A hesitação dói mais do que a decisão. Aspiração suave para confirmar que não estamos num vaso sanguíneo e depois administração lenta, constante, sem pressa. O músculo precisa de tempo para acomodar o líquido. Se injetares depressa, arde. Se injetares devagar,
A pessoa quase não sente. Ele não disse nada quando a agulha entrou. Estava à espera de dor e, quando a dor não chegou da forma que imaginava, ficou em silêncio por uns segundos, como alguém que esperava uma tempestade e viu o céu abrir-se em vez disso. Já? Perguntou. Já. Uma pausa. Sério? Sério. Retirei a agulha com o mesmo movimento suave. Pressionei com uma gaze durante alguns segundos, não esfregar, nunca esfregar, porque isso pode irritar o tecido, e depois coloquei um penso pequeno, mais por ritual do que por necessidade. Há qualquer coisa nos pensos que conforta as pessoas. Uma forma de marcar o fim de uma coisa difícil. Tomás ficou a olhar para o ombro como se fosse uma surpresa que ele próprio não esperava. Não foi nada, disse, com aquele tom de quem está ligeiramente ofendido por ter passado os últimos 3 dias em pânico. Raramente é, disse eu. O medo é sempre maior do que o evento. Ele sorriu. Era um sorriso tardio, daqueles que aparecem quando a tensão sai de uma vez e o corpo não sabe bem o que fazer com o espaço que sobra. Quer chá? Tenho aquele de hortelã-pimenta que é muito bom. Fiquei. Claro que fiquei. Era tarde, cheirava a outono lá fora e havia chá de hortelã-pimenta. Enquanto ele punha a água ao lume, falei-lhe de uma coisa que acho que toda a gente devia saber. Quando tomamos um anti-inflamatório intramuscular, o efeito começa a sentir-se normalmente entre 20 minutos a 1 hora depois da administração. Mas o músculo onde foi feita a injeção pode ficar sensível durante 1 dia ou 2. Não é sinal de que correu mal. É só o tecido a adaptar-se. E se houver febre nas primeiras 24 horas, o que seria improvável neste caso, mas fica o aviso, isso sim merecia atenção médica. Ele ouviu com aquela atenção de quem está a tomar nota mentalmente. Gosto disso nas pessoas, quando percebem que a informação serve para alguma coisa. O chá ficou bom. Sentámo-nos à mesa durante talvez meia hora a falar de coisas que não tinham nada a ver com joelhos nem agulhas, de Alfama, de como aquela rua ficava linda em dezembro com as luzes, de uma livraria que ele conhecia perto do Chiado, que estava quase sempre vazia e era por isso mesmo que ele gostava dela. Quando me levantei para ir, ele acompanhou-me até à porta. Obrigado, disse. A sério. Cuida do joelho, respondi. E da bicicleta. Ele riu. Eu desci as escadas com a minha bolsa das bruxas no ombro e lá fora o ar cheirava a chuva que ainda não tinha chegado. Há noites assim. Que não eram nada de especial e ficam na memória na mesma. Não por causa do que aconteceu, mas por causa de como o ar estava e do chá que ficou bom e da forma como uma pessoa respira quando percebe que afinal não tinha razão nenhuma para ter medo. Fique sempre com isso.